sou o Rafael, psicólogo, e hoje vamos falar sobre a pior garota que já viveu. A reflexão de hoje é sobre a Rainha das Muralhas, Historia Raiz. Tem spoiler até a terceira temporada de Shingeki no Kyojin. Vamos lá. Negligência. A gente pode definir o conceito da Historia dessa forma. Nunca se sentiu amada de verdade, sempre foi deixada de lado, nunca conseguiu de fato desenvolver suas próprias vontades, suas próprias emoções. Ela foi de fato uma vítima das próprias condições dela. Historia é uma herdeira da família real. Ela é muito importante na série, só que ela não era reconhecida pelo Rod Reiss, o seu pai. Sempre afastada de todos, Historia sempre buscou referências. Referências para ser notada. Historia pegou um livro para ler porque ela via sua mãe lendo e ela queria ser como a mãe dela. Frida Reiss, a meia-irmã dela, em uma das conversas com a Historia, fala: "Você gosta dessa personagem, não é, Historia? O nome dela é Krista. A Krista pensa nos outros porque ela é gentil. Você devia tentar ser como a Krista." A partir daí, a garota que não recebia afeto passa a incorporar aquelas características daquela menina no livro para si mesma. Ela queria ser amada e reconhecida assim como sua meia-irmã. E seguir o que ela dizia talvez pudesse trazer isso pra ela. Quase todo mundo tem uma certa necessidade de se sentir útil. É algo quase inerente a todos nós humanos. Historia então passa a ser a Krista. A personagem de hoje não tinha um caminho. O único que ela tinha de fato era de ser como a garota do livro, alguém que coloca os outros acima dela mesma. Historia praticamente não conviveu com nenhum dos pais. E muitas crianças que passam por isso, por essa negligência, essa falta de cuidado, essa falta de presença, costumam às vezes se sentir como alguém sem valor. Com a Historia, isso reforçou ainda mais esse desejo dela de ser útil em algo, independente do que realmente seja. Historia estava em busca de sua própria identidade. Identidade versus confusão é o quinto estágio do ego na teoria do desenvolvimento psicossocial do psicólogo Erik Erikson. Essa etapa ocorre na adolescência durante o período de 12 a 18 anos. Durante essa fase de identidade versus confusão, o conflito está centrado no desenvolvimento de uma identidade pessoal. Completar com sucesso essa etapa leva a um forte senso de si mesmo, que poderá permanecer até o longo da vida. Quando não completada, pode causar dificuldades no adolescente em construir a identidade permanecendo num estado de confusão. Ele pode possuir representações contraditórias acerca de si próprio e dos seus papéis. Historia cresceu sem saber de fato quem ela é. O desejo inerente que era dela de ajudar as pessoas se mistura com a personalidade que ela desenvolveu para proteger as pessoas. Isso acaba virando uma necessidade para ela, uma confusão também. Para algumas pessoas, a necessidade de agradar é tão forte que às vezes elas sacrificam até mesmo suas próprias identidades, suas necessidades e seus próprios desejos. Tudo com o objetivo de ser aceito. Geralmente crianças que precisaram buscar o amor e o afeto dos pais, no caso seus pais estavam indisponíveis emocionalmente, acabam tendo essa necessidade de agradar os outros de todas as formas. Um exemplo disso é quando a Historia buscava a atenção de sua mãe e a mãe dela negava isso. E no dia que ela tem o primeiro contato com a mãe, e é um contato cruel porque a mãe dela empurra ela, a Historia fica feliz com o simples fato da mãe dela ter tido algum tipo de contato com ela, mesmo esse contato sendo negativo. A codependência é o foco nos sentimentos, problemas, necessidades, mais necessidade dos outros, minimizando ou até mesmo ignorando os seus próprios. Os codependentes veem outras pessoas como mais importantes do que elas mesmas e priorizam cuidar delas para se sentirem necessárias, amadas ou que valham a pena. Historia mantém uma máscara justamente para agradar as outras pessoas, porque assim ela será aceita, ela se sentirá útil. Quando ela ajuda o Rainer, ela pede desculpas a ele porque o pedaço da roupa que ela rasgou dela mesma estava sujo. Mesmo ajudando ele, ela estava pedindo desculpas. Não fazia sentido. Essa máscara causava um dano a ela, um dano que só Ymir fez ela se dar conta que estava acontecendo. E aí ela entra na tropa de exploração justamente com esse objetivo. Essa forte necessidade de ajudar os outros cria nela um desejo de ter uma morte épica, salvando alguém. E é na tropa de exploração que Historia conhece uma das pessoas mais importantes para ela na sua vida, Ymir. As duas, a princípio, eram bem distintas, as duas parecem o oposto uma da outra, mas isso apenas se olharmos de fora, se olharmos à distância. Quanto mais aproximamos das duas, mais percebemos o quanto elas são parecidas. Mas se não há o desejo de voltar vivo, você é um herói? É o que fala a letra da música temática da Historia. Historia carrega um homem pela neve, não desiste dele. E a Ymir fala pra ela que ela estava fazendo aquilo não exatamente para salvar aquele homem, mas sim para caso ela morresse naquele processo, ela seria lembrada como alguém que se sacrificou. E com isso ela provaria seu valor. E quando Ymir fala isso pra Historia, aquilo desmonta ela totalmente, porque era justamente isso que ela estava fazendo. Não só nessa hora. Historia em outros momentos, como quando ela ajuda a Sasha. Aí como é que ela ajuda a Sasha, né? Rouba um pão pra ela. Tinha que ser, né? Quando ela ajuda o Jean, o Rainer e o Armin também, ela sempre está lá pra ser útil de alguma forma. Ela faz todos os outros se sentirem bem. Todo mundo gosta dela na série. É muito difícil de não gostar de alguém assim. Só que às vezes as pessoas que mais gostam da gente são aquelas mais duras, aquelas que falam coisas que a gente não quer ouvir. É exatamente isso que a Amy é pra Historia. Ela gosta da Historia ainda mais que os outros. Por isso ela não quer apenas que ela seja alguém que vai abdicar dos próprios desejos para ajudar os outros. Ela quer ver ela mais consciente de quem ela é de verdade. A gente percebe que os dois lados dela se misturam. A vontade genuína de
ajudar, com a vontade de ajudar pra ser reconhecida. Tecnicamente, ela não tem a mesma força da Mikasa ou do Reiner, mas ela tenta de alguma forma. De nenhuma forma é errado ajudar os outros, óbvio que não, mas há uma grande diferença entre escolher ser uma coisa e ter que ser essa coisa. Quando sentimos que precisamos ser legais, somos motivados pelo medo das consequências de não cumprir esse mandato. E é justamente que a Ymir tenta passar para a história. Alguns estudos indicam que o comportamento de ajudar tem o potencial às vezes de se tornar um vício. Por que isso? Quando ajudamos os outros, o nosso cérebro libera basicamente 3 substâncias, muitas vezes chamadas de tríplice felicidade. Serotonina, produz sensações de intensas de bem-estar, dopamina, intensifica a motivação, e ocitocina, que aumenta a sensação de conexão com os outros. O resultado, o sentir-se bem, faz consequentemente que a gente queira repetir essa sensação. Só que quando nossa necessidade de ajudar se torna tão insaciável que nosso senso de propósito está ligado diretamente aos outros, pode ser que não são mais as outras pessoas que estamos ajudando, mas sim nós mesmos. É quando o altruísmo foge do controle, a ponto de prejudicar a nós mesmos. O psicólogo Daniel Bartar define o altruísmo como um comportamento voluntário e intencional realizado para o seu próprio fim, em benefício de uma pessoa, como resultado de convicção moral na justiça, e sem expectativas de recompensas externas. Já Dennis Krebs argumenta que o altruísmo genuíno envolve a capacidade dos humanos de se comportarem de uma maneira que aumenta o bem-estar líquido de outro, a algum custo líquido para eles mesmos. E isso é o que Ymir tenta passar para a história incessantemente. Seja você mesma, fale o que você quer falar. E após a revelação de Ymir, Historia assume o seu próprio nome. É como se ela tivesse tirado um peso dela. Hanji é a primeira pessoa ali a dizer: prazer em te conhecer, Historia Raiz. Ou seja, nessa hora, Historia se sentia pela primeira vez sendo chamada pelo seu próprio nome, pelo seu nome de verdade, e isso marca ela. Isso muda ela, mas o fato de Ymir ir embora muda mais ainda. A sua relação com a Ymir é um pouquinho complicado, pra dizer, né, pra ser gentil. Os sentimentos da Ymir são claros. Ela gosta da Historia. Ela tem certeza sobre os seus sentimentos sobre ela. Mas os sentimentos de Historia quanto a ela são meio inconclusivos. E o Isayama fez de uma maneira que faz muito sentido. Afinal, Historia não recebeu afetos. Talvez ela nem saberia o que fosse isso de verdade. Então, às vezes, parece que a relação delas é de irmãs. Parece que a Ymir é a irmã mais velha da Historia. Ou seja, a irmã que entende a mais nova e tenta fazê-la melhorar. Mas a Historia também parece sentir um grande afeto por ela. Fica meio implícito que existe um sentimento ali. Um sentimento mais profundo. Pô, eu gosto dessas histórias de amor difícil, que não tem conclusão, que fica no ar. Pô, eu adoro isso. Doideira. Na cena em que seu pai pede para ela se transformar em titã, a Historia acredita naquilo e começa a pensar de fato em fazer isso. Mas aquelas palavras da Ymir ficaram na cabeça dela. As palavras que diziam para ela ser ela mesma, fazer o que ela quiser. O professor de psiquiatria Tobias Teicher liderou um estudo onde foi mostrado que o cérebro humano precisa de apenas 50 a 100 milissegundos para concentrar sua atenção em informações relevantes e bloquear todas as distrações. Como isso se encaixa aí? Isso é informação importante para quem gosta de sempre agradar os outros, uma vez que pode ser uma reação automática apenas dizer sim a todos os pedidos solicitados a eles, como estava acontecendo naquele momento. Historia para, reflete e toma uma decisão por conta própria. Historia percebia que mais uma vez estava fazendo algo por outras pessoas e não por ela. Estava negligenciando suas próprias emoções novamente. Então, após se lembrar dessas palavras, ela rejeita a escolha de seu pai. E naquele momento, Historia finalmente se liberta de sua máscara. Agora ela não é mais aquela garota reativa de antes. Agora ela não é aquela garota mais passiva de antes, que apenas recebia ordem dos outros e vivia pelos outros. Naquela hora ela fala que odeia a humanidade, não no sentido literal, mas sim como quase qualquer humano, existia coisa assim que ela não gostava. E antes ela não admitia isso. Se você tem um fraco senso de si mesmo, você pode lutar para tomar decisões, se elas são grandes ou pequenas. Para entender melhor quem você é essencial começar a fazer escolhas que reflitam você e não as pessoas ao seu redor. Por isso a importância do Eren também para ela. Ele reforça a sinceridade dela. Você, a história, antigamente parecia falsa, você não sorria, e ela fala que era chato fazer isso, e que agora a antiga Krista tinha ido embora. Aquelas palavras do Eren de alguma forma tiravam um peso dela, e ela confessa para o Eren que sim, passou pela cabeça dela se transformar e com isso acabar matando ele. Ou seja, ela não tinha aquela máscara mais de boa garota, ela tava falando o que sentia, o que pensava. Ela fala: eu sou a pior garota que já viveu. E isso é muito impactante pra ela, porque ela era garota que fazia coisas boas pras outras pessoas, e ela queria se sentir assim. É assim que ela se sentia importante, e aquilo significava que ela tinha deixado isso pra trás. Algumas pesquisas, como da pesquisadora Anna Sutton, indicaram que a autenticidade está ligada ao bem-estar interpessoal e intrapessoal. Na filosofia, Heidegger, por exemplo, descreve a pessoa autêntica como comprometida em tornar sua vida própria, focada, coerente e totalmente engajada. Enquanto para Sartre, viver autenticamente envolve fazer escolhas deliberadas para ser fiel a si mesmo e assumir a responsabilidade por suas ações. Eu vi isso bastante no momento em que a história decide dar um soco no Levi, um
um soco que ela tinha prometido a Mikasa. O Levi, o soldado mais forte da humanidade. É simbólico, já que ela mostrava o que ela podia fazer, sobre o que ela era capaz. Mesmo Eren tentando convencer ela a não fazer isso, ela faz. Ela estava tomando sua própria decisão ali. Ela estava agindo por si mesma. Ela estava sendo sincera. Historia escolhe ser a rainha. E para exercer essa função, ela não poderia mais ser alguém que não tinha escolhas por si mesma. Nesse cargo, ela tinha que ser decidida. A Krista, a Historia antiga, não podia mais estar lá. Tem uma frase libertadora que eu levo comigo, que funciona na maioria das vezes. Você não é o último recurso de ninguém. Quando saber quando a nossa ajuda é pela gente ou é pelos outros? Não existe um certo ou errado aí. Imagina que você chamou um filhote de tigre pra sua casa. Ele é tranquilo e não oferece nenhum perigo. Só que aí ele começa a rugir alto de fome. E você percebe que a única maneira de fazê-lo parar é dar carne pra ele. Você continua fazendo isso e percebe que ele está crescendo e cada vez mais exigindo uma quantidade maior de carne. Você continua dando carne pra ele, assim ele te deixa em paz. Então quanto mais você alimenta ele, maior ele fica e mais preso você fica também. E a pergunta que eu te faço é: você está ajudando realmente o tigre? É sobre ajudá-lo ou é sobre você? Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.